Olá a todos, sou Luiz Rodrigues, gestor de crédito da Quartas, e estou aqui para falar sobre o fundo Quartas Renda Fixa Crédito Privado no mês de fevereiro. Então o fundo fechou o mês de fevereiro aí com uma performance de 1,06%, equivalente aí a 131,6% do CDI, acumulando uma alta de 2,29%, equivalente aí a 129% do CDI. Então novamente aí fevereiro foi um mês bastante bom, né, para o crédito privado, para os fundos de crédito privado, para os papéis de crédito privado, muito naquela, enfim, na esteira aí do que aconteceu em janeiro mesmo, né? Então acho que a gente vem comentando aí nos últimos meses que existiu um gap grande, tá, setorial. Então a gente viu lá no segundo semestre do ano passado os setores menos cíclicos, aí os setores mais conservadores tendo um fechamento de spread bastante forte. Esse fechamento ele ainda acontece marginalmente, tá? Então a gente já vê alguns papéis aí abaixo do nível Americanas, então, enfim, setorialmente a gente já vê aí papéis, enfim, tradando aí abaixo disso. Mas a gente tem aquele gap grande, né, com outros setores que enfim, que abriram bastante spread e não tinham setores e papéis aí que não tinham se recuperado. E desde aí do início do ano a gente vê um pouco o fechamento desse gap, tá? Então, setores de commodities, os papéis de Braskem, por exemplo, que sofreram bastante no mês de dezembro, tiveram boa performance aí nos últimos meses, em janeiro e fevereiro. E por aí vai. Então a gente vê um pouco esse fechamento de gap, esses outros setores aí, que é um pouco do que a gente imaginava, né? A gente vem falando, a gente imagina que tem espaço para que esse movimento continue ao longo do ano, o que deve aí, enfim, ajudar o ano a ter uma performance, enfim, acima do que é esperado em médio prazo. A gente vê que os meses de janeiro e fevereiro foram meses de performance bastante forte. Quando a gente olha aqui, né, para o fundamento, valuation e técnico, o fundamento a gente acha que está positivo, assim, então acho que a gente tem um cenário, né, no nosso cenário a gente vê as surpresas de atividade positiva, a gente está num cenário de queda de juros, então em um cenário que boa parte das empresas está com a alavancagem bastante controlada, então a gente vê aí o cenário propício para que, enfim, o crédito continue muito bem e eventualmente até para essas empresas de setores menos alavancados, elas até têm espaço para em algum momento do tempo entrarem em um novo ciclo de alavancagem, enfim, um novo ciclo de capex, aproveitando um pouco esse cenário aí de juro mais baixo, enfim, e atividade um pouco melhor. Para os setores, né, os setores mais cíclicos e as empresas estão mais alavancadas, a gente ainda tem bastante cautela, mas a gente entende que o cenário ele vai melhorando, tá? Então acho que até por isso a gente tem espaço para ter o fechamento desse gap setorial. Do ponto de vista do valuation, a gente ainda acha que encontra ele em território positivo, caminhando mais para o neutro, porque a gente vê que boa parte do prêmio, e aí principalmente dos outros setores, né, dos setores mais conservadores, né, setores menos cíclicos, boa parte do prêmio adicional que foi adicionado, né, no ano passado e já foi corroído, então esses setores para nós aqui se encontram em território mais neutro, mas por outro lado você vê setorialmente alguns papéis ainda com prêmio bom, então a gente vê espaço para que na média da nossa carteira o valuation esteja bom ainda, principalmente puxado por esses outros setores mais cíclicos, tá? E por fim, o técnico a gente também vê como positivo, assim, então acho que a boa performance dos fundos, papéis de crédito, no ambiente de taxa de juros que cai, mas ela ainda está e ela deve permanecer, né? O ciclo de queda de juros deve permanecer em um patamar interessante para a renda fixa. Então, juntando tudo isso e mais, né, enfim, o que a gente já comentou no mês passado enfim, ainda mais em fevereiro a gente viu isso já acontecendo, né, com a questão aí dos títulos incentivados, né, com as novas regulações aí para ICA, ICI, CRA e CRI, a gente vê espaço para que tenha bastante fluxo para o crédito privado. Detalhando um pouquinho melhor aí o mês de fevereiro, então no mercado primário a gente vê um mercado primário ainda não tão forte, mas a gente entende que já vê alguns sinais de recuperação, enfim, a gente vê algumas empresas
já vindo com emissões. Então acho que a gente vê espaço para que ele fique mais equilibrado aí ao longo do ano, principalmente, né, quando a gente coloca aí no contexto o fato dessa mudança de regulação. Então a gente vê espaço para que o mercado cresça, de crédito tradicional cresça bastante, né? Então tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta de papéis. E claro, acho que assim, o primeiro, até por essa questão, né, da mudança de regulação aí para CRA, CRI, ICI, acho que o diretamente mais impactado e que a gente já pôde ver um movimento mais forte aí no mês de fevereiro foram os papéis de debêntures incentivados, tá? Esses papéis eles tinham sofrido um pouco no ano passado. A gente viu algumas emissões sobrando aí com os bancos, a gente até aproveitou esse movimento para alocar pequenas alocações, mas alguns papéis a gente alocou em papéis de debênture de infra no nosso fundo, muito aproveitando, né, esse movimento, e a gente já viu aí em fevereiro um fechamento do spread desse mercado, e a gente acha que tem espaço para que isso continue fechando, porque, enfim, é o substituto direto dos outros ativos isentos, tá? Então a gente vê espaço para que esse mercado continue andando e aí respingando também no mercado tradicional. E aí, por fim, né, falando um pouquinho prospectivamente, a gente continua positivo. Então acho que o resumo de tudo que a gente falou, a gente vê com bons olhos aí o mercado de crédito para o ano de 2024. Acho que a gente começou bastante forte o ano. A gente imagina uma adequação, né, uma rentabilidade boa, mas não em patamar tão forte quanto foram provavelmente nesse primeiro trimestre, mas a gente vê espaço para ter uma rentabilidade aí bastante sólida e muito boa, assim, com uma volatilidade mais baixa, enfim. Então a gente vê de maneira bastante otimista o crédito para o ano de 2024. É isso, qualquer dúvida estamos à disposição.